Dando prosseguimento aos nossos estudos do Catecismo, nós já terminamos o capítulo 1. O capítulo 1 são os 3 primeiros mandamentos, estão imediatamente nos vídeos anteriores, e eles se referem ao nosso relacionamento com Deus. Por isso se fala da virtude da religião, que é a virtude desse relacionamento que deve haver entre o ser humano, Deus e o ser humano. Os 3 primeiros mandamentos englobam, então, essas questões, esses assuntos sobre o relacionamento com Deus. Agora nós entramos nos outros 7, um por um, é claro, a partir do artigo 4º, que é o 4º mandamento, que tem um simples enunciado: honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe engloba não só o relacionamento marido-mulher, mas os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais e, logicamente, com a sociedade. E quando a gente fala em sociedade, esse mandamento também engloba a questão das autoridades e seus relacionamentos com os cidadãos. Tudo isso nesse 4º mandamento. Mas os 7 mandamentos do capítulo 2º, né? Os outros 7, têm esse enunciado geral: amarás o próximo como a ti mesmo, porque o amor ao próximo se refere a tudo, a todos eles, conforme nós vamos ver já a partir desse parágrafo. Leia comigo. Jesus disse a seus discípulos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Em resposta à pergunta feita acerca do primeiro dos mandamentos, Jesus diz: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Marcos 12. O apóstolo São Paulo o recorda: quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De fato, os preceitos: não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Romanos 13. Então está aqui a explicação do porquê que esse título aqui, que é o mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo, se refere a todos os 7 mandamentos que estão no decálogo, depois daqueles 3 primeiros que nós já vimos. Inclusive o apóstolo Paulo, nos dá esse exemplo aqui em Romanos, aqui, ó. Todos os demais mandamentos, aqui cita o 5º, né? Não cometerás homicídio, não matar, não roubar, não furtar, é o 7º. Não cobiçar as coisas alheias, né? Então, o próprio apóstolo nos mostra que todos os mandamentos se referem ao mandamento maior, que é o próprio Deus, Jesus Cristo, quem diz: não tem outro mandamento maior do que esses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não quer o mal para você, você também não deve prejudicar de modo algum, a começar da família. E é justamente por aí que nós começamos, né, o 4º mandamento, honrar pai e mãe, que a gente vai vendo isso aos poucos. Leia comigo. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Êxodo 20. E era obediente a eles. Lucas 2. O próprio Senhor Jesus recorda a força desse mandamento de Deus. O apóstolo ensina: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe.
Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6. O quarto mandamento está no início da segunda tábua. Indica a ordem da caridade. Deus quis que depois dele mesmo honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida, os quais nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo nos dá o exemplo de obediência aos seus pais. José, o pai adotivo, claro, obediência total ao Pai Celeste, e a sua mãe, Maria, a Virgem Maria, Nossa Senhora. Como que Jesus sempre foi obediente a eles. Ele mesmo nos dá o exemplo. As Escrituras sempre mostram o valor da família. É tão triste hoje nós vermos, muitas famílias assim, sofrendo com esses maus relacionamentos, com brigas, separações, divórcios, falta de respeito, agressões e até assassinatos entre membros familiares de família, como nós vamos ver alguns exemplos nesses nossos vídeos aqui, porque tem até assassinatos dos pais, das mães, de filhos. Quanta tristeza a gente encontra nessa degradação da família, que é uma instituição divina, a partir da união do homem e mulher para que gerem filhos. E aqui se pede que todos nós, respeitemos os nossos pais, honremos os nossos pais. Não importa se eles têm defeitos, quem não tem, se eles têm pecados, quem não tem. Atire a primeira pedra, não é verdade? Quantos pais são abandonados nos dias de hoje? Não têm o respeito de seus filhos, né? Quando falou aqui, vamos voltar, só para mostrar, quando fala aqui que o quarto mandamento está no início da segunda tábua, vocês sabem, mas é bom a gente lembrar, que nas tábuas da lei que Moisés recebeu, consta que os 3 primeiros mandamentos estão na primeira tábua e na segunda estão os outros 7, sendo que o primeiro deles é o quarto mandamento que nós estamos vendo hoje e que já começa a comentar ou a exigir de nós que queremos ser filhos que vivem a justiça de Deus como Ele quer, respeitemos o próximo, a começar dentro de nossas famílias. A esse respeito, continuemos a leitura. Vamos lá. Esse preceito está expresso sob a forma positiva de deveres a cumprir. Anuncia os mandamentos que seguem e que se referem ao respeito particular pela vida, pelo casamento, pelos bens terrestres, pela palavra dada. Constitui um dos fundamentos da doutrina social da Igreja. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos em suas relações com seu pai e sua mãe, porque esta relação é a mais universal. Diz respeito também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Manda prestar honra, afeição e reconhecimento aos avós e aos antepassados. Estende-se, enfim, aos deveres dos alunos para com seu professor, dos empregados para com seus patrões, dos subordinados para com seus chefes, dos cidadãos para com sua pátria e para com os que a administram ou a governam. Este mandamento implica e subentende os deveres de pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes, de todos os que exercem uma autoridade sobre outros ou sobre uma comunidade. Então a Igreja ela é bem sábia ao nos indicar
todo esse relacionamento fraterno que deve existir nos grupos familiares. Ué, mas não fala só honrar pai e mãe? Por que então, com professores, tutores e até autoridades governamentais? Somos todos irmãos, somos da família humana. Então, nesse honrar pai e mãe, está subentendido o amor ao próximo, como nós vimos no parágrafo anterior. O amor ao próximo é em relação a todas as autoridades. Começa na família, honrar pai e mãe. Os filhos para com os pais, com os antepassados, com os parentes, o seu grupo familiar. Mas temos os nossos relacionamentos com a sociedade. E numa comunidade tem que ter lideranças, tem que ter coordenações, tem que ter governos. Então esse respeito mútuo é uma exigência divina, sim, com todas as pessoas que têm algum tipo de liderança ou governo, até de uma classe, como citou aqui, professores, etc. Continuando. A observância do quarto mandamento traz uma recompensa. Honra teu pai e tua mãe para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Êxodo 20. O respeito a esse mandamento alcança, juntamente com os frutos espirituais, frutos temporais de paz e de prosperidade. Ao contrário, a não observância desse mandamento traz grandes danos para as comunidades e para as pessoas. De modo que tem uma recompensa para quem pratica a justiça desse quarto mandamento, quem o respeita, de tudo que nós falamos antes, em todos os relacionamentos, porque traz paz e prosperidade quando acontece essa fraternidade, essa solidariedade. Então a recompensa vem. E ainda com a promessa da vida eterna na justiça de Deus, porque observou os mandamentos. E esse mandamento é essencial, é o amor ao próximo. E quem não observa, quem desobedece esse mandamento, o que acontece? Traz grandes danos. Olha quanto prejuízo causa uma pessoa que não respeita os pais, não respeita autoridades, não respeita professores, tutores, parentes, etc. Quantos problemas essa pessoa causa. Ora, se ela causa tanto prejuízo ao próximo, como é que ela quer que Deus lhe seja favorável? Não tem como. Nem a vida eterna não vai ter. Por causa dessa desobediência, dessa rebeldia. A família no plano de Deus, natureza da família. A família é essencial. Não podemos esquecer, é instituição divina. Cuidado com a forma com que você vive a família. A família de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler. A comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos instituem, entre os membros de uma mesma família, relações pessoais e responsabilidades primordiais. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam, com seus filhos, uma família. Esta disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir, e deve ser considerada como uma referência normal, em função da qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. Aqui é claro que nós estamos vendo a família na ótica
da Igreja, das Sagradas Escrituras, da doutrina católica, do catecismo da Igreja. Então, a família constituída pelo homem, pela mulher, unidos em casamento com seus filhos, que formam uma família. Aqui estão assuntos que nós já vimos lá quando estudamos os sacramentos sobre o matrimônio, fundado nesses três itens, né? O amor entre os esposos, entre o marido e a mulher, a procriação, ter filhos, é uma necessidade do casal, nós já vimos isso, não vamos aqui repetir, mas também a educação dos filhos para Deus, não para si nem para o mundo. A educação dos filhos. E quando a educação dos filhos é religiosa desde o berço, desde o batismo, é claro que essas pessoas vão respeitar os pais, porque vivem isso desde o berço, né? E aqui nós temos mais um destaque. Nenhuma autoridade pode proibir a constituição da família. Autoridade civil para constituir? Não precisa, né? Ela deve, inclusive, a família, ser respeitada independentemente de uma lei civil, né? Então é instituição divina, é assim que Deus quer, e a lei de Deus é superior a todas as demais. Vamos continuar, ainda sobre a família, né? Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família implica diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. A família cristã. A família cristã oferece uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial, que também por esse motivo se pode e se deve chamar de igreja doméstica. É uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Na igreja ela tem importância singular, como se vê no Novo Testamento. São várias as passagens das Escrituras que falam desse relacionamento. Algumas delas nós vamos citar, se não for nesse encontro, vai ser no próximo, né? A do Eclesiástico, etc., desde o Antigo Testamento. É milenar, porque a família, a criação do homem e da mulher, gente, é uma instituição humana, mas porque Deus quis assim. Se Deus quis assim, é assim que nós temos que fazer. Então, os membros da família têm responsabilidades, direitos e deveres que o catecismo também vai nos mostrar. Sobre a família cristã, nós estamos entendendo, inclusive nos documentos oficiais da igreja, sempre se fala da constituição da igreja doméstica. O que é a igreja doméstica? É quando na família se vivem as virtudes, a fé, a esperança, a caridade, esse respeito mútuo, porque todos, independentemente de ser pais ou filhos ou parentes, todos gozam da mesma dignidade, pessoas iguais em dignidade. Então a família é a instituição e a igreja é a instituição divina que a igreja dispensa e oferece tantas pastorais para que elas tenham o apoio necessário de cumprir a sua missão. Continuem, vamos ler. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária.
As relações dentro da família acarretam a afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. Então a gente até nem precisa se estender muito, porque essa ideia da igreja doméstica é porque no ato do matrimônio, quando o noivo e a noiva estão perante o altar, perante Deus, com testemunhas, padrinhos e madrinhas, com a assembleia, são os convidados ali presentes, e o ministro que vai assistir o juramento de um para com o outro, no seu sim recíproco. O que eles estão fazendo ali na hora? Para que não seja só um ato social, não seja só uma festa, um momento, o dia mais importante da vida. Não, não é por aí. Como nós já vimos lá no sacramento do matrimônio, eles estão fundando um lar cristão. Eles estão ali para fundar uma igreja doméstica. É essa a finalidade da família. É esse o objetivo da família. Uma igreja doméstica. Começa com a promessa de amor e fidelidade um para com o outro. Ele passa a viver em função da felicidade dela. Ela passa a viver em função da felicidade dele. E a imagem é o casamento do esposo e da esposa, Cristo e a igreja. Cristo morreu para salvar a sua esposa, a igreja. Então começa por aí, no sacramento do matrimônio, essa igreja doméstica, quando eles estão ali se prometendo esse amor e fidelidade. Eles estão se prometendo aceitar os filhos que Deus lhes enviar. Eles estão prometendo educar esses filhos na igreja, desde a mais tenra idade. Desde antes do parto se pode fazer essa oferta dos filhos a Deus, que se define no batismo. E a criação e a educação dos filhos se dá ali, nas missas dominicais. Não importa a idade da criança, mesmo que precise ainda de amamentação, ali na igreja sempre se dá um jeito também para que a mãe possa amamentar seu filho. Mas é ali que começam a beber o ambiente comunitário eclesial. A família começa aí, a igreja doméstica começa aí, com essa vida de oração e de união com Deus, que o catecismo nos mostra aqui. Quando desde essa tenra idade, a família que reza junto, se faz presente nas missas, esse é o berço. Mesmo que aconteça depois de alguns filhos, na adolescência ou na juventude, se perderem um pouco, mas tendo esse berço, essa formação religiosa, a graça de Deus vai agir. Uma hora essa pessoa, se Deus queira, aconteça que essa pessoa volte a entender o sentido da vida, porque teve berço, teve formação dada pelos seus pais. Não naquele moralismo, exigente, às vezes falso, de que as pessoas ensinam aquilo que não vivem. Começa do exemplo, então, dos pais para com os filhos, porque os filhos bebem aquilo que vem nos pais. Então, se eles vão ver intrigas, brigas, gritarias, desavenças entre seus pais, os filhos não vão ter essa igreja doméstica que Deus nos pede que tenhamos.
Olha só a necessidade de se entender o sentido do matrimônio, de uma vida conjugal com Deus. Com Deus, porque é o alicerce, é a base de um lar cristão, da igreja que se funda no matrimônio, é ter Deus em casa, vivendo essas virtudes, com esses conselhos, né, evangélicos, com essa formação espiritual que todos nós precisamos ter. Então nós fizemos aqui uma introdução, né, do capítulo 2, os 7 mandamentos que estão englobados no capítulo 2, e o primeiro item, a família no plano de Deus. Nós fomos até o parágrafo 2206 e no próximo encontro, a família e a sociedade, né, deveres dos membros da família, nós temos esses outros assuntos aí para irmos nos formando. Por isso é importante essa perseverança sua na formação. Quanto mais formação, melhor você tem possibilidades de se aproximar de Deus e viver essa vida que Deus quer que vivamos. Permaneça sempre assim, permaneça com Deus e Deus te abençoe.